Imagina só, no apagar das luzes de 2025, uma nova lei surge e coloca em risco toda a isenção de impostos de uma importante federação. Foi um momento de enorme incerteza para 2026. Aqui, a gente vai detalhar como essa ameaça apareceu e, mais importante, como tudo foi resolvido em menos de 2 meses. Vamos direto ao ponto. Pois é, tudo começou bem no finalzinho de 2025. Uma nova lei, aprovada ali nos últimos dias do ano, acabou lançando uma baita sombra de dúvida sobre o futuro tributário de muitas entidades. O que parecia ser uma regra geral, na verdade se mostrou uma ameaça fiscal bem específica e, olha, bem direta. E a origem de toda essa confusão tem nome e número. Vamos dar uma olhada na peça legislativa que deu pontapé inicial em tudo isso. Essa lei tinha um objetivo bem claro: fazer uma revisão geral e cortar benefícios fiscais por todo o país. O problema é que, no meio desse pente fino, ela acabou atingindo, quase que sem querer, isenções tributárias históricas de muitas associações civis, como a Federação. A publicação dessa lei foi o começo de uma verdadeira tempestade legislativa. Novas normas, novas interpretações, tudo surgindo numa velocidade impressionante e só aumentando a apreensão. Vamos seguir essa linha do tempo para entender direitinho como a situação evoluiu. Agora, o que é fascinante aqui é a rapidez dos acontecimentos. Em menos de 60 dias, a gente saiu de um cenário de risco total para uma solução definitiva. Repara nas datas. A lei no dia 26 de dezembro, a regulamentação que deixou todo mundo preocupado no dia 31, aí deu um primeiro alívio entre janeiro e fevereiro e, finalmente, a solução em 23 de fevereiro. Foi uma verdadeira montanha-russa regulatória. Essa primeira instrução normativa foi o estopim da crise. Basicamente, ela listava quais benefícios continuariam valendo, mas simplesmente não mencionava as associações civis. E o silêncio da norma foi interpretado da pior forma possível. O que não está escrito que está salvo, então, está perdido. Isso nos leva à conclusão que dominou as conversas em janeiro de 2026. Consultorias, especialistas, todo mundo apontava para um futuro onde as receitas mais importantes da federação, como as contribuições dos associados, passariam a ser tributadas. O ponto aqui é que a ameaça era muito real e imediata. Mas, felizmente, a história não acabou aí. A própria Receita Federal começou a se movimentar para clarear os pontos mais confusos da nova lei. E esse foi o começo da virada. Exato. O órgão responsável por administrar os impostos federais aqui no Brasil entrou em cena. A publicação de guias e esclarecimentos pela Receita foi fundamental para trazer a segurança jurídica de volta para o jogo. E aqui está o primeiro grande alívio. O famoso documento Perguntas e Respostas, já na sua segunda versão, foi categórico. A redução de benefícios do Imposto de Renda e da CSL não se aplicava a associações como a Federação. Pronto. O risco para esses dois tributos tinha sido oficialmente afastado. Só que foi uma vitória parcial, porque, veja bem, o documento da Receita falava especificamente de IRPJ e CSLL, mas não dizia nada sobre a COFINS. A dúvida continuava no ar. Será que as receitas de mensalidades de anuidades que sempre foram isentas agora passariam a ser taxadas por essa contribuição? E a resposta final veio com esta norma aqui. A Instrução Normativa 2307 não só corrigiu a anterior, ela substituiu a lista problemática por completo. Lá no item 34, a nova norma incluiu de forma clara, sem deixar nenhuma dúvida, as associações civis. Isso garantiu a isenção para o IRPJ, para a CSL e, o mais importante, para a COFINS. Ufa! Com a poeira toda assentada, o cenário para 2026 ficou bem claro. Vamos ver agora, de forma resumida e consolidada, como ficou a situação tributária da Federação. Esse quadro aqui resume tudo. IRPJ e CSL, isenção total mantida. COFINS, isenção mantida para as receitas da atividade principal. E o PIS? Bom, o PIS nunca esteve em risco. O resultado final, então, foi a reafirmação do status tributário que a Federação já tinha. Vamos só detalhar um pouquinho a COFINS, porque isso é importante. A isenção cobre o que a gente chama de atividades próprias, ou seja, aquelas receitas que financiam o propósito da entidade, como as contribuições dos associados. Agora, se a federação tiver alguma receita atípica, que não tem a ver com sua finalidade, aí sim, essa receita pode ser tributada. E só para deixar bem claro o ponto sobre o PIS, ele nunca entrou na discussão porque a base de cálculo dele é outra.
A lei mirava benefícios sobre a receita, e o PIS da federação é calculado sobre a folha de salários. Por isso, ele passou ileso por toda essa tempestade. Então, o que a gente viu foi uma história com começo, meio e fim. Uma lei que gerou um risco gigante no final de 2025 foi seguida por uma série de atos que, no fim das contas, trouxeram tudo de volta ao normal em fevereiro de 2026. A segurança jurídica foi restabelecida. E o ponto final desta análise é um de tranquilidade. A federação navegou por águas bem turbulentas, mas saiu do outro lado com seu escudo tributário intacto. A questão que fica agora é pensar sobre o futuro. Fica a reflexão de como o setor pode estar sempre preparado para reagir com a mesma agilidade.